Olá, me chamo Poliana e vou apresentar o trabalho final da disciplina de Introdução à Ciência de Dados, do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial do Centro Universitário IESB Noturno. A disciplina é ministrada pelo professor Alexandre Roriz e foi feito em conjunto com o colega Jean Carlos Alves Martins. Vamos tratar sobre despesas de viagens do governo federal para os exercícios de 2021 a 2024. Aqui, no passo 1, fizemos a importação das bibliotecas. Passo 2, fizemos a montagem do caminho para a importação da base de dados. Aqui, importamos a base de dados diretamente do Drive. Fizemos a concatenação da base. Aqui temos a visualização da tabela, com todas as colunas que compõem. Aqui, fizemos alguns ajustes. Fizemos alguns ajustes de tipo, ajustamos também os formatos de data, criamos algumas colunas, mês de viagem, ano da viagem, dias de viagem, total de despesa. Aqui mostra as alterações de tipos que foram feitos. Aqui temos as colunas que foram criadas. Aqui criamos algumas variáveis. Inserimos duas casas decimais nas variáveis e aqui iniciamos as nossas perguntas. A primeira pergunta, gostaríamos de saber a quantidade de viagens por órgão e o percentual de representatividade sobre a quantidade total de viagens. Identificamos que 70% do quantitativo de viagens foram efetuadas por aproximadamente 30% das instituições, com a ressalva de que o terceiro maior número de emissões de viagens não tem informação de órgão, são viagens de caráter sigilosos que podem ter emissões em órgãos diversos. O órgão com maior quantitativo de viagem é o Ministério da Defesa, seguido pelo Ministério da Educação, e em terceiro lugar estão as viagens de caráter sigilosos. Depois, em quarto, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aqui apresentamos o gráfico com as informações. Aqui podemos ver que o Ministério da Defesa é o ministério com maior quantidade de viagens, seguido pelo Ministério da Educação. Em terceiro lugar, temos as viagens sigilosas, que têm um empate em quantitativo com o Ministério da Educação. E em quarto lugar, o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Os demais ministérios vêm com uma representatividade bem abaixo dos top 4. Aqui, nós levantamos os órgãos com maior quantitativo de viagens ao longo dos 4 anos. Aqui apresentamos o gráfico de 2021 até 2024. A gente verifica que o Ministério da Defesa sempre esteve entre os 4 gráficos. Aqui, o Ministério da Educação. Em 2021, ele estava em quarto lugar e ele passou para segundo lugar e até primeiro nos anos de 2023 e 2024. Aqui a gente tem também um grande percentual das despesas sem informação, que são as despesas sigilosas. E a gente vê aqui também entre os top 4 o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Aqui a média de viagens por órgão e por ano. Podemos observar também os mesmos ministérios com bastante viagem.
a nossa pergunta número 4 foi sobre as despesas, o valor total de despesas com viagens por órgão. Neste gráfico, conseguimos identificar que, apesar de as viagens sigilosas terem um quantitativo parecido com os top 3 ministérios em número de viagens, o valor gasto em despesas sigilosas é praticamente o dobro do valor destes ministérios. Aqui apresentamos o gráfico. Os ministérios com maior número de viagens, ele tem um gasto parecido, mas quando a gente verifica as despesas sigilosas, elas é praticamente o dobro em gasto do que a despesa dos ministérios. Aqui na pergunta 5, apuramos o valor total de despesa por cargo. Os maiores custos de viagens apurados por cargo, depois das informações protegidas por sigilo, os cargos mais dispendiosos foram professor do magistério superior, professor do ensino básico tecnológico e técnico do seguro social. Aqui, por cargo, o maior quantitativo está para as despesas de informações protegidas por sigilo, seguido por 2 cargos de professor do magistério superior e professor do ensino básico tecnológico. E aqui, em quarto lugar, temos técnico do seguro social. Como o Ministério da Educação está entre os que têm maior quantidade de viagens, faz sentido que tenha bastante viagens de professores. Aqui a pergunta 6 é sobre os destinos mais frequentes. E identificamos que, depois das informações protegidas por sigilo, o destino mais frequente é Brasília, seguido aqui de Rio de Janeiro e São Paulo. Então, concluímos que existem mais viagens de pessoas de outros estados indo para Brasília do que pessoas de Brasília indo para outros locais. Aqui a 7ª pergunta foi sobre viagens por urgência. E identificamos que existem mais viagens urgentes nos últimos 4 anos do que as que não são urgentes. Em todos os anos que foram analisados, o número de viagens urgentes é superior e chega a superar em pelo menos 30% o número de viagens que não são urgentes. E, por fim, temos o quantitativo de viagens por motivo. Depois da viagem dos motivos sigilosos, os motivos que mais apareceram aqui foi transporte aéreo logístico, que é transporte de carga, necessidade de interiorizar os imigrantes da Operação Acolhida, que é uma despesa do Ministério da Justiça. Aqui temos também esse SC040100, é uma despesa do Ministério da Defesa. Temos aqui a descrição desse gráfico. Sobre o quantitativo de viagens por motivos. Depois dos motivos sigilosos, identificamos que os motivos mais frequentes para viagens foram missão de transporte de autoridades do Ministério da Defesa, essa justificativa SC040100, que é uma operação do Sistema do Espaço Aéreo Brasileiro, do Ministério da Defesa, viagens confidenciais, transporte aéreo logístico, que é movimentação de carga, e, por fim, necessidade de interiorização de imigrantes da Operação Acolhida, do Ministério da Justiça. E assim, concluímos a nossa análise sobre as despesas de viagens do governo federal.